no Brasil, um país de clima tropical, onde temos altos níveis de temperatura e umidade relativa em quase todo o território nacional, os arquivos e bibliotecas tornam-se o habitat ideal para a proliferação de micro-organismos e insetos. Esses agentes biológicos, com grande capacidade de adaptação, alimentam-se dos materiais que compõem os documentos e livros, causando, como todos nós sabemos, danos desastrosos. Entre as dificuldades que encontramos para preservar coleções de livros e documentos em nosso país, a principal é quase sempre o controle dos insetos. O grupo de insetos, agentes biológicos, que conseguem se adaptar a condições de vida surpreendentes, constitui um considerável risco para as bibliotecas e arquivos instalados em regiões de clima tropical como o nosso. Em condições de calor e umidade elevadas, os insetos conseguem numerosos ciclos reprodutivos anuais, transformando-os em grandes predadores de documentos e livros. Entre esses grandes predadores de livros e documentos estão as traças, as baratas, as brocas e os cupins. As traças desbastam papéis e fotografias pela superfície e instalam-se e desenvolvem-se em locais escuros e especialmente úmidos. A sua configuração plana permite que se infiltrem entre as folhas de papel e por detrás dos móveis, junto às paredes, muitas vezes só sendo notadas quando já estão em adiantada atividade sobre o material. As baratas possuem processo de metamorfose incompleto, passando do ovo para a ninfa e, a seguir, a fase adulta. Como as traças, desenvolvem-se muito bem em ambientes escuros e úmidos, como nos depósitos e dutos de refrigeração. Como as traças, causam principalmente danos nas superfícies e nas margens de documentos e encadernações. A broca, ao contrário, possui uma metamorfose completa, ou seja, passa do ovo para a larva, desta para a pupa e, finalmente, ao estágio de inseto adulto. Suas espécies variam de acordo com as condições climáticas de cada região. Também é conhecida como besourinho ou caruncho. E é na fase de larva que este inseto se alimenta com velocidade, destruindo os documentos. As brocas, também conhecidas como anóbios, são insetos de patas articuladas com asas protegidas por uma camada chamada éritros. Esses insetos são provenientes do campo e se adaptaram à cidade por causa do acúmulo de celulose, tanto das madeiras quanto dos cereais. Adaptados às novas circunstâncias, invadiram as bibliotecas e os arquivos e hoje consomem os livros a partir de suas capas, fazendo furos e rendilhando a documentação, destruindo o conteúdo de informação. A térmita, vulgarmente chamada de cupim, um dos principais predadores de bibliotecas e arquivos em nosso país, se reproduz a partir do ovo por metamorfose incompleta. Alimenta-se principalmente da celulose da madeira e dos papéis e reproduzem-se com grande facilidade a partir das rainhas fecundadas. Vivem em colônias organizadas, como as abelhas e as formigas. Os cupins são classificados em dois grupos, os de solo e os de madeira seca. E os cupins de madeira seca, que é aqueles que deixam aquele pozinho debaixo das portas, debaixo de camas, debaixo de móveis, que todo mundo fala, é cupim de madeira, tanto um como o outro causam problemas muito sérios, danos, prejuízos muito grandes. Os dois tipos de cupins atacam igualmente as coleções de documentos e bibliotecas, chegando até os depósitos através dos móveis ou de galerias existentes nas paredes. Como preferem se alimentar de madeiras macias, muitas vezes usam os papéis e coleções de documentos somente como passagem para alcançar algum madeiramento. Uma necessidade muito grande, à medida que a colônia vai crescendo, a população vai aumentando, é a busca por alimentos. Então a operária sai em busca de alimento em lugares mais distantes da onde foi fundado um novo ninho. Dali, então, elas buscam madeiras, por isso que a gente sempre fala para os construtores não deixar restos de madeira no subsolo, porque esse resto de madeira serve de alimento para elas. Posteriormente, a colônia continuou crescendo, ela sai em busca de outro tipo de alimento. Daí ela vai buscar o quê? Em cima dos prédios, não importa que tipo de prédio, se é casa particular, se é um edifício grande, se é órgão oficial, isso não importa para eles. Acontece que eles fazem uns caminhozinhos, aqueles túneis, porque são fotossensíveis, o cupim não pode ser exposto à luz. A
restauração interrompe o processo de degradação do documento, dando condição de manuseio. Porém, a informação perdida não pode ser recuperada. Mas tudo isso pode ser evitado se houver um trabalho continuado de prevenção contra a ação dos insetos, através do controle das condições ambientais e de uma rotina de vistorias, mapeamento e controle das infestações. É também importante concentrar em local específico a guarda e o consumo de qualquer tipo de alimento, prestando atenção especial à infestação de baratas. Recomendam-se tratamentos trimestrais com inseticidas específicos dissolvidos em água, de pisos, rodapés e acessos de esgoto, tomando-se o cuidado de evitar o contato com documentos e livros. Isto evita a proliferação de baratas e traças. Vistorias periódicas dos volumes, especialmente livros, nos permite localizar infestações de coleópteros, também chamados de brocas. Ao observar a presença de detritos desses insetos em forma de areia, faz-se o mapeamento da área atingida. Imediatamente se retiram os livros e documentos para o controle da infestação. As estantes devem ser limpas imediatamente. O congelamento é um método muito simples e de baixo custo, pois depende apenas de um congelador doméstico. Os congeladores horizontais são os mais eficientes, chegando a temperaturas de até menos 25 graus centígrados. A técnica de congelamento profundo de documentos encadernados veio substituir técnicas de preservação e de conservação de documentos, onde utilizavam químicos em pó que agrediam a documentação, reagindo com o papel e, da mesma forma, intoxicavam não só os consulentes, como os técnicos que o manuseavam. Colocando dentro de sacos plásticos, você veda tirando toda a atmosfera existente para que não haja contato com a umidade excessiva do ar. Num espaço de tempo de 15 dias, você coloca no máximo a menos 25 graus Celsius, matando as 3 fases visíveis dos coleópteros, os anubídeos que mais agridem a documentação. Depois de um espaço de tempo de 48 horas de descongelamento, você retira essa documentação para higienização ou então recolocação no seu próprio lugar. Quando as infestações atingem grandes dimensões, faz-se necessário um tratamento massivo. Pesquisas recentes condenam o emprego de inseticidas químicos, pois estes se acumulam de forma progressiva nos materiais de biblioteca e arquivo, acelerando o seu processo de deterioração e causando intoxicações e enfermidades nos usuários. Como alternativas, hoje são recomendados os tratamentos com gases inertes, como o nitrogênio. A empresa White Martins tem pesquisado sobre estes processos no Brasil, desenvolvendo tecnologias de aplicação em cooperação com centros de pesquisa. No caso de prevenção contra cupins, uma boa sugestão está em construir as edificações destinadas a arquivo sobre colunas de cimento. Com isso, evitamos o excesso de umidade, bastante propício às infestações de térmitas. Um prédio bem ventilado, sem infiltrações e pontos de umidade, livre de depósitos de entulho e com telas nas janelas. No caso destas serem abertas para o exterior, são eficientes procedimentos preventivos. É importante que se faça periodicamente uma completa inspeção em paredes, rodapés, pisos e tetos, além das áreas externas do edifício onde está localizado o arquivo, além de árvores e demais construções, para detectar eventuais infestações de cupins. Podemos notar que em madeiras infestadas por cupins encontramos pequenas perfurações que liberam grãos semelhantes à areia, além de um som oco quando batemos nelas.
Com relação ainda à proteção, o que a gente poderia falar que tem que frisar é a questão do tratamento curativo e preventivo. Cupins tem que ser feito um tratamento preventivo, não curativo. Porque quando se faz o tratamento curativo, o prejuízo já foi causado, o prejuízo já aconteceu. Então nós devemos, quando se construir um prédio, tratar a madeira antes. Essa madeira deve ser tratada antes. Já o cupim do solo exige um tratamento sistemático para controlar os ninhos subterrâneos, a partir dos quais atingem prédios. O método mais adequado é a formação de uma barreira química. Mas um efetivo controle precisa, antes de mais nada, reunir um conjunto de atitudes voltadas para a higiene, a climatização adequada e vistorias periódicas, para que as infestações se mantenham em escalas reduzidas, facilitando o seu controle através de métodos simples e ao alcance de todos. É nossa obrigação empreender ações que possibilitem às futuras gerações o acesso à informação contida nos documentos que contam a nossa história.